Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso primeiro vídeo do canal, onde a gente vai tratar muito sobre esportes, principalmente futebol aí, nacional e internacional. E hoje o nosso primeiro tema é sobre as Supercopas Europeias, especificamente a Supercopa Espanhola e Italiana, e o grande debate que se tem aí nos últimos tempos, que é sobre o fato delas serem jogadas fora dos seus países de origem. Então, ambas as Supercopas esse ano foram realizadas na Arábia Saudita, né? E isso levantou vários debates sobre o porquê. Sobre, putz, por que, que não é na Itália, por que, que não é na Espanha? É sobre a venda desses mandos de campo, basicamente, né? A venda desses torneios. E sobre as consequências positivas e negativas que eles trazem. Então, para começar essa nossa análise, a gente traz algumas questões sobre isso tudo, né? A Supercopa da Itália, ela já existe tem bastante tempo, tem mais ou menos 36, 35 anos, e já tiveram várias edições fora da Itália, né? Então a gente já teve edições realizadas nos Estados Unidos, edições realizadas na China, edições realizadas no Catar, até uma que foi realizada na Líbia há muito tempo atrás, e agora tem essa tendência delas serem realizadas na Arábia Saudita, porque é o polo de hoje do dinheiro no futebol. As edições que foram realizadas na China eram na época em que a China era esse polo do dinheiro no futebol. E hoje é a Arábia Saudita. Na verdade, é simplesmente por isso. Não é por uma ideologia com um país ou outro, por uma aproximação política ou ideológica, nem nada. É pelo dinheiro. É porque oferece muita grana e acaba conseguindo comprar os direitos, basicamente, sobre os campeonatos, né? A Supercopa da Espanha é um pouco diferente. Ela também já tem mais ou menos aí uns 40 anos de existência. E ela não era feita em outros países, né? Ela tinha um sistema que era jogada na Espanha, como é no Brasil, por exemplo, a Supercopa, né? Você joga no próprio país. Então, nos últimos anos, a partir de 2018, a Espanha também adotou esse método de meio que venda do campeonato. Então, ela foi realizada 4 vezes na Arábia Saudita, uma vez na Espanha e uma vez no Marrocos durante esse período. A primeira foi no Marrocos, né, em 2018. Em 2019 já foi na Arábia Saudita, 2020 foi na Espanha e da partir de então na Arábia Saudita. E essa da Espanha foi simplesmente por causa da pandemia, que não teria público de qualquer maneira, porque não podia por causa da Covid. Então eles realizaram na Espanha por motivos financeiros, porque para reduzir custos também da competição. Então, você pode perceber que ambas essas Supercopas elas estão com uma tendência muito forte de serem realizadas fora da Europa. E isso traz alguns pontos negativos. Um deles é a torcida. É, Normalmente essas Copas, principalmente em países latinos, como a Espanha e a Itália, têm torcidas muito presentes. Torcidas muito fortes, torcidas que cantam o jogo inteiro, torcidas que são sanguíneas, né, como a gente normalmente fala. E quando essas Copas são realizadas fora dos países, isso acaba prejudicando muito essa sensação das torcidas. Primeiro porque acaba ficando muito distante, muito caro. Então, boa parte da torcida não vai, né? Aquela torcida mais raiz dos times, digamos assim, muitas vezes não tem a condição, mesmo sendo times europeus, não tem a condição de fazer esse tipo de viagem, de uma hora para outra, basicamente para ver o jogo, né? Um jogo, dois jogos ou algo do tipo. Então, acaba atraindo um público muito diferente. Um público de um poder aquisitivo mais alto e um público que não é o público do estádio, é o público de fãs. Então, tanto fãs da Arábia Saudita, fãs árabes, quanto fãs de países próximos ou de outros países que por acaso estejam lá e topam ver o jogo muito por um entretenimento. E não por de fato estarem indo lá para torcer ferrenhamente pela equipe que está disputando. Isso faz com que crie-se um ambiente de menos emoção. A gente tem um cenário em que você tem muito menos emoção envolvida por causa disso. A torcida ela tá menos envolvida com o jogo. Ela tá mais envolvida com um espetáculo e um entretenimento e não necessariamente com o jogo. E a sensação de uma final é perdida um pouco. Né? Então, é um jogo que vale uma taça, é um jogo histórico, já tem décadas que ele existe. Então, ele tem uma importância histórica, um valor, um peso para os clubes e para as torcidas. Só que perde-se um pouco essa sensação. Parece que é uma pré-temporada, às vezes. Parece que é um mundialito, um torneio de menor importância. Algo que não era para ser o ponto. Era para ser algo muito importante para as equipes que estão participando. Então, é uma perda para o campeonato de maneira geral, né? É, Além disso, tem um princípio logístico aí que é muito prejudicial para as equipes, que é a questão da viagem, né? A viagem da Espanha e da Itália para a Arábia Saudita não é tão longa
quando se fosse do Brasil para lá, do Brasil para Europa, são menos horas. Mas ainda assim é uma viagem longa, não é tão próxima assim, são algumas horas de avião. E não é só a viagem, também tem um período que você passa ali. Se a Supercopa hoje em dia, ambas são disputadas com 4 times, né? Então você tem uma semifinal e uma final. Você vai ficar basicamente uma semana fora do seu CT, fora da sua concentração, longe do seu próprio país, o que faz com que o time perca um pouco da passada da temporada, né? Você abre margem para possíveis lesões, você abre margem para cansaço, você abre margem para prejudicar o rendimento do seu time no médio prazo durante a temporada, por causa de todo esse desgaste, né? Então esse é um outro ponto que também é muito criticado em relação a esse tipo de modelo. Uma outra questão, que agora já entra como positiva, e é a grande motora disso tudo, é o dinheiro. Todos os envolvidos ganham muito com isso. Então você tem muito dinheiro que entra no bolso dos clubes, porque a Arábia Saudita, o governo da Arábia Saudita, nesse caso, ele injeta muito dinheiro em ambos os clubes e na federação. Então a Federação Italiana, a Federação Espanhola ganham muito por vender isso e repassam muito para os clubes, que embolsam, e isso acaba valendo a pena, né, para fechar o cômputo geral. Os jogadores não recebem nada diretamente, e então eles acabam ficando meio prejudicados por causa da temporada, mas faz parte do business, né? Faz parte do financeiro do futebol e tem que acontecer. Hoje a Arábia Saudita, a China já fez isso, o Catar já fez isso. Então isso varia de ponto no mundo, mas é sempre onde o dinheiro está mais fácil de ser gasto, né? Digamos assim. E um outro ponto, que é o porquê gastam-se esse dinheiro, né? É a questão da Arábia Saudita tá querendo se colocar como um expoente do futebol global, um polo do futebol global. Então, ela vai conseguir fazer a Copa do Mundo 2034, né? Ela já convenceu a FIFA de que é capaz e de que merece, e vai acontecer a Copa do Mundo lá em 2034. Durante esse período, eles estão buscando, de certa forma, fazer o que a gente chama de sport washing, né? Que é tentar suplantar os problemas que esse país apresenta para o mundo, em questão de governo, ideologia, direitos humanos e N outras coisas que acontecem e que eles são muito criticados pelo mundo de maneira geral. E eles estão tentando omitir, não é bem omitir, mas esconder um pouco todo esse aspecto do país através de grandes competições, de receber turistas no futebol, de tratá-los bem e de tudo mais, e passar uma imagem de um país moderno, uma imagem de um país com estrutura, uma imagem de um país que aceita todos e recebe os times e as diferentes torcidas, e todo mundo se dá bem ali, que é o que o Qatar fez nessa última Copa do Mundo, de certa forma, e é o que a Arábia Saudita também está fazendo agora, enquanto a Copa do Mundo não chega, trazendo essas competições de Supercopa e outros torneios amistosos, amistosos de seleção, entre outras coisas, que eles estão fazendo exatamente para tentar mudar essa opinião global sobre o próprio país, né? Então, uma conclusão que a gente pode chegar é de que, de fato, essa Supercopa ela acaba se tornando um produto. Ela historicamente não era um produto, mas se tornou nos últimos anos um produto que tem muito mais um significado financeiro e existir para dar retorno financeiro para a federação e para os clubes, do que de fato ser uma competição que prioriza o esporte, prioriza a disputa, prioriza a taça e o título. Historicamente era assim. Hoje perdeu um pouco desse peso e se tornou uma competição para fins financeiros. Então é uma pena, na minha opinião, porque eu acho muito legal esse tipo de competição que envolve o campeão do campeonato de pontos corridos e o campeão da Copa, que normalmente é um jogão, que tem duas equipes que são as mais fortes normalmente do país, e que se tornou ainda sendo algo assim, só que com um intuito totalmente diferente, e que faz perder um pouco do espetáculo do esporte, né, que no fundo era para ser a prioridade sempre. Então, é isso, fica aí o vídeo sobre o tema e a minha opinião sobre. Um abraço e até a próxima.